E se eu dissesse pra vocês que o Steve de Stranger Things agora ele tá preso dentro de um apocalipse causado por um fungo, mas que dessa vez dá pra rir no meio desse caos? Cara, imagina The Last of Us, só que menos triste, mais absurdo, mais ação e aquele humor nervoso que surge quando tudo já deu errado. Alerta Apocalipse pega justamente nesse ponto. O mundo tá acabando, ninguém sabe direito o que fazer. E talvez seja isso o mais engraçado de tudo. Temos aqui o Joey Keery, Liam Neeson e muito, mas muito caos envolvendo um gato infectado, militares, criaturas sobrenaturais, tem até um cervo pegando elevador e bombas nucleares. Só que tem um detalhe em Alerta Apocalipse que eu não tô ouvindo ninguém comentando e que eu acho que vai ser um dos pontos chaves da história. E sim, tá? Envolve o Joey Keery e a gente vai comentar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Hello my friends, Geek na voz. E cara, existe um tipo de filme específico que a gente não vai ao cinema pra poder refletir sobre a existência humana e nem pra sair em silêncio encarando nada, né? A gente vai pra rir, pra se divertir, comentar as cenas absurdas na saída e claro, comer uma pipoca sem culpa, né? E Alerta Apocalipse parece entender isso perfeitamente e talvez esse seja justamente o seu maior acerto. À primeira vista, a premissa até soa familiar, né? É um organismo mutante que escapa de um laboratório secreto e o mundo entra em alerta e o risco de extinção da humanidade passa a ser uma questão de tempo. Só que o filme não se interessa tanto em reinventar o apocalipse, e sim brincar com ele. O que muda aqui não é o fim do mundo, mas a forma como os personagens e o próprio filme reagem a esse caos. Então no filme nós temos o Robert Quinn, né, interpretado pelo Liam Neeson, que aqui é um ex-agente especializado em bioterrorismo que depois de uma vida inteira lidando com ameaças invisíveis, ele só queria aproveitar a aposentadoria em paz. Mas todo mundo já sabe, né? A paz não costuma durar muito tempo nesse tipo de filme. E quando um fungo altamente contagioso escapa de uma instalação militar antiga, ele é puxado de volta pra ação quase contra a própria vontade, né? A diferença é que dessa vez ele não está cercado por soldados de elite, e sim por pessoas comuns. Temos aqui Travis e Naomi, né? Funcionários jovens de uma empresa de armazenamento que claramente não estavam preparados para lidar com o possível fim do mundo. E é justamente aí que Alerta Apocalipse começa a se diferenciar, né? Porque eles não tratam os protagonistas como heróis inalcançáveis. Pelo contrário, eles erram, entram em pânico, tomam decisões questionáveis e reagem ao absurdo como qualquer pessoa reagiria. Afinal, o Apocalipse não é apenas uma ameaça distante, ele é caótico, é constrangedor e muitas vezes engraçado. E essa escolha de tom aproxima muito o Alerta Apocalipse de algo semelhante com Stranger Things, por exemplo, até porque tem o Joey Keery aqui. E quem acompanhou a série sabe que ele tem uma habilidade rara de transformar o desespero em carisma. E aqui o seu personagem, né, o Travis, parece carregar exatamente essa energia. É alguém comum tentando sobreviver a uma situação completamente fora da curva, usando humor, improviso e uma certa dose de incredulidade como mecanismo de defesa. É um tipo de alívio cômico, cara, que não quebra a história, mas a torna mais humana. E esse filme pode consolidar de vez a imagem do ator como protagonista no cinema, né? E não apenas o cara que fez o Stranger Things, né? O Steve lá do Stranger Things. E assim, pra quem acompanha o Tio Geek aqui, sabe perfeitamente, né, que o Steve, ele é o meu personagem favorito de Stranger Things. E muito disso se deve ao carisma do ator. E só pelas cenas do trailer dá pra ver que Alerta Apocalipse é a cara do Joey Keery, né? Porque no trailer tem cenas dele investigando o depósito militar, descobrindo criaturas sobrenaturais, um gato infectado, um cervo pegando o elevador, uma pessoa se explodindo na frente dele, ou seja, o ator já está acostumado com esse tipo de bizarrice. Ao mesmo tempo, o filme também se distancia bastante de algo parecido com o The Last of Us, que é outra obra, inclusive, que eu sou completamente apaixonado e vocês sabem disso. Pois embora ambos partam da ideia de um fungo capaz de levar o mundo ao colapso, a semelhança praticamente termina aí. Porque enquanto a série aposta em um tom pesado, emocionalmente devastador e introspectivo, Alerta Apocalipse escolhe rir do caos. Não no sentido de desmerecer o perigo, mas de mostrar que mesmo diante do fim do mundo, as pessoas continuam sendo falhas, confusas e às vezes engraçadas. E outro ponto que chama a atenção em Alerta Apocalipse, não tem como, é o Liam Neeson. Afinal, durante anos, ele foi o rosto definitivo do herói sério e implacável dos filmes de ação. Mas aqui, essa intensidade continua existindo, mas colocada em contraste com situações tão absurdas que o humor surge quase automaticamente. E o seu personagem no filme é o único que entende realmente o tamanho da ameaça, mas ele se vê cercado por pessoas que claramente não estão prontas para poder lidar com ela. E esse choque entre experiência extrema e caos juvenil cria um humor seco, quase involuntário, que funciona muito bem. E essa abordagem parece dialogar diretamente com a fase mais recente, né, da carreira do ator, em que ele tem explorado esse lado cômico sem abandonar completamente a figura do veterano durão. E Alerta Apocalipse pode acabar consolidando de vez essa nova tendência, né, mostrando que ele funciona muito bem quando sua seriedade é colocada em situações completamente absurdas. E vale lembrar também que o filme ele não surge do nada. Ele é baseado de um livro de muito sucesso lançado em 2019, que aqui no Brasil
receber o título de Contágio. E isso dá à história uma base narrativa sólida, com regras claras e um universo já bem estabelecido, né? E o próprio autor do livro participou da adaptação do roteiro, o que ajuda a garantir que mesmo com um tom leve e cômico, o filme não seja raso, né? Ou seja, existe uma história bem construída por trás das piadas e das cenas de ação, sendo que o fato do filme ser baseado em um livro já bem sucedido, já conhecido e validado, ajuda a afastar a ideia de que estamos diante de uma narrativa genérica só para poder preencher calendário. E existe uma estrutura sólida ali, né? Personagens pensados para funcionar juntos e um universo que permite exageros sem perder a coerência. Isso costuma se refletir diretamente no ritmo e na fluidez do roteiro. E a direção reforça essa sensação de equilíbrio, né? Porque o diretor da vez aqui é o Johnny Campbell. E ele já mostrou em outros trabalhos que sabe lidar com tensão e horror, e isso é fundamental para que o humor funcione. Para rir do apocalipse, o perigo precisa parecer real. Cara, se tudo vira piada o tempo todo, a narrativa perde o impacto, né? E Alerta Apocalipse parece entender essa dinâmica e alterna muito bem entre momentos de tensão genuína e situações completamente absurdas. Sendo que o roteirista de Alerta Apocalipse, meus amigos, é ninguém menos do que uma das lendas de Hollywood, que é o David Koepp, né? Que caso você não saiba quem ele é ou com o que ele trabalhou, eu vou dar só dois nomes aqui pra vocês: Jurassic Park, de 1993, e o Homem-Aranha, de 2002. Assim, só dois dos meus filmes favoritos da vida. E no fim das contas, o filme parece abraçar com orgulho o rótulo de popcorn movie, né? Ele não quer ser o filme mais profundo do ano, nem pretende redefinir o gênero apocalíptico. A proposta é clara, é divertir. É aquele tipo de experiência cinematográfica pensada para ser compartilhada, para ser comentada e lembrada pelas cenas mais malucas, não necessariamente pelos discursos profundos. E quando a gente olha para Alerta Apocalipse com um pouco mais de atenção, fica claro que o filme pode acabar ocupando esse espaço mais específico e estratégico dentro do cinema atual. Não é uma obra que quer competir com produções densas ou emocionalmente devastadoras, mas sim com algo que anda fazendo falta, que são filmes que sabem divertir sem pedir desculpas por isso. E a primeira grande expectativa em torno desse longa, de Alerta Apocalipse, é justamente esse equilíbrio entre os gêneros. Misturar ação, comédia e ficção científica sempre foi um risco, porque basta um desses elementos dominar demais para o filme perder identidade. Mas tudo indica que Alerta Apocalipse entende bem essa dinâmica. O humor não parece existir para enfraquecer o perigo, e sim para torná-lo mais próximo. O apocalipse aqui não é tratado apenas como algo épico ou distante, mas como uma sucessão de erros humanos, decisões mal calculadas e improvisos desesperados, né? Algo que, convenhamos, soa até bastante realista. E outra expectativa forte para Alerta Apocalipse está no ritmo do filme. Pelo que vimos no trailer, o filme deve evitar longas explicações científicas ou discursos expositivos excessivos. Então a ameaça existe, ela é grave e pronto. O foco está em acompanhar como os personagens reagem a isso. E esse tipo de abordagem costuma funcionar muito bem com o público que quer apenas sentar na sala escura e ser conduzido pela história, né? Sem precisar estudar o filme enquanto assiste. E também chama atenção a forma como o longa parece dialogar com o cinema atual, porque nos últimos anos, histórias apocalípticas ganharam um peso quase obrigatório, né? Sempre carregadas de trauma, perda e sofrimento. E Alerta Apocalipse surge quase como uma resposta a isso, mostrando que é possível falar do fim do mundo sem transformar tudo em desespero absoluto, né? Existe o caos, existe o risco real, mas também existe a ironia. Existe o desconforto cômico e situações tão absurdas que o riso vira quase inevitável. E no elenco a expectativa vai além da soma dos nomes. O Joey Ker, por exemplo, carrega uma base de fãs enorme e um carisma que costuma funcionar muito bem fora de universos mais fechados como séries longas. Já a Georgina Campbell, ela tem aqui agora a oportunidade de se firmar ainda mais nessas produções de alta escala, trazendo o equilíbrio claro entre tensão e humor, que é algo que ela sabe fazer muito bem, assim, é uma oportunidade de ouro pra ela. E o Liam Neeson, por sua vez, parece estar em um ponto da carreira que pode brincar com sua própria imagem, né? Algo que o público claramente gosta de ver. E por fim, cara, a maior expectativa talvez desse filme é que Alerta Apocalipse abrace a sua identidade. Se ele realmente assumir o absurdo, o humor seco, o caos inesperado e a ação exagerada, Alerta Apocalipse tem tudo pra se tornar um daqueles títulos lembrados como uma experiência divertida, não como um grande discurso sobre o fim do mundo. E no cenário atual, isso não é pouco, tá? Em um gênero que se costuma levar a sério demais, talvez o maior acerto de Alerta Apocalipse seja justamente rir enquanto o mundo desmorona. E obviamente convidar o público pra rir junto, né? E talvez seja justamente por isso que a estreia em janeiro faça tanto sentido, né? Depois de um ano cheio de produções densas, sombrias e emocionalmente pesadas, Alerta Apocalipse chega como um respiro. Um filme que não exige esforço, não cobra reflexão profunda e não tenta ser maior do que realmente é. E com a estreia marcada para 22 de janeiro, exclusivamente nos cinemas, ele promete ser aquele programa feito para reunir os amigos, rir do caos e sair da sessão comentando o quanto o fim do mundo pode ser estranho e às vezes até divertido. E se o apocalipse tiver que acontecer, que pelo menos seja dessa forma, né? Pipoca, risadas e um pouco de absurdo no meio desse caminho.